China planeja aproveitar o grande êxodo petrolífero da Rússia. O êxito de empresas ocidentais da Rússia na sequência da invasão da Ucrânia deixou um vazio comercial que a China está muito interessada em preencher. Nomeadamente, a China está interessada em tirar partido dos projetos de petróleo, gás e metais que foram deixados para trás por várias empresas que boicotam a Rússia. Parece que as sanções e boicotes da Rússia podem ter a consequência não intencional de reforçar os esforços da China para internacionalizar o yuan. Em meio ao êxito da Rússia por parte de empresas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, as empresas chinesas estão a procurar tomar o seu lugar, informou esta semana a Bloomberg, citando fontes anônimas que são conhecidas. Era só uma questão de tempo, realmente, a natureza abomina o vácuo, tal como os negócios. Além disso, os negociantes chineses são bastante pragmáticos, ao contrário de seus homólogos e concorrentes ocidentais. Quando a BP, a Shell e praticamente toda a gente, exceto a Total Energies francesa, deixaram a Rússia na sequência da crise da Ucrânia, empresas energéticas chinesas detidas pelo governo começaram a considerar a possibilidade de entrarem. Segundo as fontes da Bloomberg, o governo de Pequim está a conversar com 4 entidades estatais sobre a aquisição de participações em empresas petrolíferas e metalúrgicas russas. As entidades incluem a China National Petroleum Corporation, ou CNPC, a China Petroquímica Corporation, ou Sinopec, a maior refinaria do país, bem como a Aluminium Corporation e a China Mini-Metals Group. Conversações, segundo a reportagem, também estavam a decorrer entre as empresas chinesas e russas, embora fosse demasiado cedo para dizer se iria acabar em acordos. As possibilidades de acordos, no entanto, são bastante boas. É um dos exemplos mais claros de benefícios mútuos. A China precisa de matéria-prima para crescer, a Rússia tem as matérias-primas e precisa de dinheiro. É uma situação vantajosa para todos e tem um bônus potencialmente crucial. Reforçaria ainda mais as transações não dólares entre os dois países, minando a dominância global do dólar e com o tempo imunizando os dois países de futuras ações sancionatórias. A Rússia já está a aceitar pagamentos em yuan pelas suas exportações para a China e empresas russas apressam em abrir contas em bancos chineses, informou a Axios no início da semana. Vários bancos russos estão também a considerar uma mudança para o sistema de pagamento por cartão da China, UnionPay, após a saída da Visa do Mastercard. Uma aquisição de participações por empresas chinesas de empresas petrolíferas e metalúrgicas só reforçaria esse processo. Há anos que analistas escrevem sobre os esforços de internacionalização do yuan da China. Não é um segredo, mas sim um aspecto importante dos planos de expansão global bastante visíveis da China que tem preocupado governos ocidentais. E, no entanto, tudo indica que o que estes governos estão a fazer é facilitar a expansão da China. A onda de sanções contra a Rússia destinava-se a punir o Kremlin e a população russa, juntamente com este pela invasão da Ucrânia. Contudo, uma grande consequência não pretendida dessa punição foi empurrar a Rússia e a China para os braços um do outro. Isso dificilmente é algo que esteja em consonância com Bruxelas, Londres ou Washington. Portanto, a Europa, como os Estados Unidos, lutam com custos de energia mais elevados, conduzindo a uma inflação cada vez maior numa altura em que se planeja gastar milhares de milhões na transação energética. No entanto, foi algo que Bruxelas, Londres e Washington fizeram praticamente sozinhos. A China tem um apetite quase insaciado por energia e não se afasta da utilização dos combustíveis fósseis para satisfazer esse apetite. Ao contrário dos governos da Europa e dos Estados Unidos, Pequim não está com pressa frenética de reduzir as emissões. O seu objetivo para emissões zero é 2060. E se a Rússia estiver por força de sanções a vender o seu petróleo com desconto, então tanto melhor para os compradores chineses. O que seria ainda melhor, por exemplo, substituir a BP como acionista da Rosneft. Alguns observadores da indústria, com uma memória mais longa, lembrar-se-iam de que a participação da Rosneft foi a única coisa que impediu a BP de escorregar para uma perda durante a última queda do petróleo, graças ao regime fiscal russo e à taxa de câmbio rublo-dólar. No entanto, a transação energética a decorrer com firmeza, a julgar por declarações feitas em ambos os lados do Atlântico. Os metais estão também no centro do palco, ao lado do petróleo e do gás. A China já tem dominância em minerais críticos, graças à sua enorme capacidade de processamento de terras raras. Ela gostaria de aumentar a sua presença no alumínio e, por que não, também no níquel. Tudo isso aprofundaria uma desvantagem já significativa para o Ocidente. De fato,
Para alguns, o cenário de uma parceria Rússia-China enquadra-se na categoria de pesadelo. No entanto, o Ocidente aqui tem estado mais ativo na viabilização desta parceria, ao não considerar as consequências das suas ações. E como todos sabemos, todas as ações têm consequências, muitas vezes não pretendidas e por vezes prejudiciais para quem as pratica. É redatora da oilprice.com, com mais de uma década de experiência na cobertura da indústria do petróleo e gás. Irina Slava, a China planeja aproveitar o grande êxodo petrolífero da Rússia.